Olá pessoal, meu nome é Alessandro e nesse vídeo nós vamos estar trabalhando com regra de 3 simples, tá? Nós vamos dividir o conteúdo em duas partes. Uma primeira parte vamos falar só sobre regra de 3 simples e algumas definições. E na aula 2 nós vamos falar só sobre regra de 3 composta, tá bom? Então espero que você goste. Então vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre regra de 3 simples. Mas antes mesmo de começarmos a falar de regra de 3 simples, é importante que nós façamos uma revisão de algumas definições que são importantes, tá? Na hora de resolver os exercícios. A primeira delas é entender, né, o que seria uma grandeza. Eu coloquei uma definição aqui dizendo o seguinte: grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, comparado ou quantificado, tá bom? E aí aqui tem alguns exemplos também de grandezas. Eu tenho o peso como uma grandeza, eu tenho a velocidade como uma grandeza, eu tenho o volume como uma grandeza e o comprimento como uma grandeza. Pessoal, tudo isso aqui são exemplos de grandeza. Nós poderíamos citar outras, por exemplo, a temperatura também é uma grandeza, tá bom? Então, esta é a definição do que é grandeza. Porém, existe uma outra classificação, que é quando eu digo que a grandeza ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Primeiramente, nós vamos entender o que é a diretamente proporcional. Segundo a definição, duas grandezas são diretamente proporcionais quando aumentam ou diminuem juntas na mesma razão, tá? E aí é muito importante nós entendermos a seguinte situação. Eu tenho duas grandezas, uma grandeza aumenta e a outra aumenta junto. Mas não basta que elas aumentem, é necessário que elas aumentem com a mesma razão. Ou seja, se uma dobrar, a outra também terá que dobrar de valor. Se uma cair pela metade, a outra também terá que cair pela metade, tá bom? Então, essa é a definição de grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos para as inversamente proporcionais. A definição diz o seguinte: duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui, mantendo a razão inversa constante. Aqui o cenário já mudou. Eu tenho novamente duas grandezas. Uma grandeza vai dobrar, por exemplo, e a outra vai ficar pela metade. Ou pode acontecer o contrário: uma das grandezas vai cair pela metade e a outra irá dobrar, tá bom? Mantendo sempre a mesma situação das diretamente proporcionais, ou seja, elas têm que manter uma razão ou de crescimento ou de diminuição, tá bom? Pois bem, dito tudo isso, agora nós já conseguimos definir o que seria a regra de 3 simples. Segundo a definição, regra de 3 simples é uma regra prática para resolver problemas que envolvam duas grandezas que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? E aí então eu coloquei um exemplo aqui para que nós possamos entender melhor como se aplica isso. O exemplo de letra A, ele diz o seguinte: o rendimento de determinada tinta é de 8,5 metros quadrados para cada 1,5 litros de tinta. Qual a quantidade de litros necessário para pintar 102 metros quadrados, mantendo sempre este rendimento? Primeiro ponto aqui, nós estamos trabalhando com grandezas diferentes. Como nós trabalhamos com grandezas diferentes, nós precisamos separar cada grandeza de um lado, tá bom? Então, lendo novamente a questão, nós vamos montar o problema. Vai ficar da seguinte forma: o rendimento de determinado tipo de tinta é de 8,5 metros. Então, deste lado aqui, eu vou, deste lado aqui, eu vou colocar o que se refere a metros, tá? 8,5 metros quadrado. E diz o seguinte: para cada 1,5 litros de tinta. Então, nós vamos traçar uma reta e aqui colocar 1,5 litros de tinta. Tudo bem? Continuando a leitura,
qual a quantidade de litros necessário para pintar 102 metros. Ou seja, ele quer saber quantos litros será necessário se for para pintar 102 metros quadrados. Tudo bem? Feita essa segunda etapa, nós agora vamos para uma terceira etapa, que é analisar o quê? Se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como funcionaria isso? Vamos analisar aqui. Observe que eu estou saindo de 8,5 metros quadrados que serão pintados para 102 metros que serão pintados, ou seja, ela está aumentando neste sentido aqui, ok? Agora eu te pergunto, se eu pintar uma quantidade maior, eu vou gastar mais ou menos tintas? Obviamente, eu irei gastar mais tintas. Então, ela sairá de um volume menor de litros para uma quantidade maior de litros, tá bom? Tranquilo? Então, montado isso, um próximo passo que eu tenho que sempre me atentar é se as unidades de medidas elas estão iguais. Então, eu tenho aqui, ó, metros quadrados com metros quadrados. Aqui eu tenho litros, então, obrigatoriamente, a minha resposta também será em litros, tá bom? Feito isso, eu posso agora simplesmente igualar as duas razões. Ficará da seguinte forma. Eu vou ter 8,5 dividido por 102. Isso tudo é igual a 1,5 dividido por x. Ok? Como é uma igualdade, eu posso perfeitamente multiplicar cruzado. Eu vou ter como resolução 8,5x é igual a 102 vezes 1,5. Agora eu coloco aqui 8,5x e como resposta aqui dessa multiplicação de 102 vezes 1,5, eu vou chegar a 153, tá bom? Agora esse 8,5 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Eu vou ter que x é igual a 153 dividido por 8,5. Portanto, a minha resposta será x igual a 18 litros. Tudo bem? Tranquilo, né? Agora vamos fazer a letra B. Ela diz o seguinte: se 6 operários constroem um muro em 10 dias, em quantos dias 15 operários fariam o mesmo trabalho? Novamente, eu vou dividir as grandezas cada uma de um lado. Eu tenho aqui 6 operários e constroem o muro 10 dias. A questão quer saber em quantos dias 15 operários, então eu vou colocar aqui 15 operários, fariam o mesmo trabalho. E aqui eu vou chamar de x, tá bom? Vou só acertar essa linha aqui. E aqui eu vou chamar de x. Primeiro passo, né? Já distribuí as grandezas de forma correta. Agora, olho se as unidades estão também corretas, né? Nesse caso aqui é bem tranquilo. Eu tenho aqui operários e operários, e deste lado da grandeza eu tenho dias, então a minha resposta também terá que ser em dias, tá bom? E agora, próximo passo é analisar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Pense comigo. Se eu estou aumentando o meu número de operários, ele está vindo aqui de 6 para 15. Está aumentando. Ó, de 6 para 15. Aí eu te pergunto, se eu aumento o número de operários, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias? Obviamente, se eu aumento o número de operários, eu vou precisar de menos dias. Então, o meu x será menor do que 10. Bom, então, como as setas estão invertidas, eu preciso fazer com que elas fiquem no mesmo sentido. Então, eu teria que reescrever essa operação da seguinte forma. Escolher qualquer uma das grandezas e inverter. Eu vou escolher aqui a primeira grandeza. Então, ela está 6 por 15, eu vou colocar 15 por 6. Bom? E aí, aqui eu vou repetir o 10x
Agora, como as grandezas estão diretamente proporcionais, eu posso igualar as duas razões e agora multiplicar cruzado. Fazendo essa operação, nós teremos 15x é igual a 60, x é igual a 60 dividido por 15, x será igual a 4 dias. Tudo bem? Então é isso, nós trabalhamos tanto a regra de 3 simples diretamente proporcional quanto a inversamente proporcional. No vídeo 2, nós vamos trabalhar regra de 3 compostas e utilizaremos um método um pouquinho diferente que eu considero muito mais fácil e muito mais prático, ao invés de ter que ficar analisando as grandezas e trabalhando com essas setas, tá bom? Então, se você quer aprender também regra de 3 composta, aguardo no vídeo 2 desta aula, tá bom? Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.